O som do rugido da onça, de Micheline Verunsky. Parte 2. A gente quer passar um rio a nado, e passa. Mas vai dar na outra banda, é num ponto muito diverso do que em primeiro se pensou. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Capítulo 1. Os carros e buzinas, os ônibus lerdos, enfileirados, pessoas nas calçadas ou atravessando a rua, de um lado para outro, surgindo das entradas subterrâneas das estações de metrô, o piscar quase místico e hipnotizante dos semáforos, a Avenida Paulista, motor de São Paulo, congregando boys em ternos baratos que aspiram a postos em grandes empresas, mulheres elegantes de escarpins de verniz escondendo as fotografias chapadas dos crachás de identificação, um artista de rua imitando Elvis Presley, uma estátua viva de Maria com uma boneca de plástico feia e suja servindo de menino Jesus, uma travesti esfarrapada, feridas de herpes no canto da boca, mendigos nas calçadas pedindo esmola para a ração dos cães. Talvez porque as pessoas sintam mais empatia pelos animais do que por aquela gente encardida e amontoada. Josefa vê na fachada do Centro de Cultura a chamada para uma exposição que promete 5 séculos de história do país sob um recorte curatorial esmerado. Logo na entrada, a dramaticidade de gravuras da fauna e flora brasileira dispostas em uma enorme parede ao lado de uma escada em meia espiral causa como que uma leve vertigem. É um misto de concessão à dramaticidade barroca com uma estética IKEA. É para ser de bom gosto, mas Josefa acha brega ou fake, não sabe bem. O lugar é asséptico, a iluminação planejada e fria, e certamente não há sangue dos negros e dos índios pingando visivelmente sobre documentos, telas, manchando as moedas antigas. E, embora a instituição pertença a um banco, não há, ao menos aparentemente, a pele do povo esticada nas molduras. Josefa é uma mulher que fugiu. Em todo lugar do mundo, em qualquer tempo, há uma mulher fugindo. Quando uma mulher foge, invariavelmente foge de sua história, de um passado incômodo que se materializa numa relação abusiva, ou de uma vida que se afigura mesquinha ou limitante, ou dos ecos de algum fracasso, ou de alguma vida que não soube ou não pôde reinventar. Josefa não sabe exatamente do que fugiu, ou não quer saber. Mora há 3 anos na metrópole e, desde sua chegada, segue operando estratégias de apagamento da própria identidade. Não mantém contato com os amigos e familiares que deixou para trás, se educando em novos gostos, novas experiências, construindo uma desidentidade. Nada assim tão bem pensado, tão planejado, mas vivido cotidianamente. Quando se deita na cama, apaga sob o som vertiginoso do trânsito da avenida mais próxima. Não quer pensar por que veio ou no que deixou. Não há mal algum em viver o agora, repete para si mesmo. Se divide entre traduções e a escrita de livros didáticos, a única literatura que dá retorno neste país, costuma brincar. E as aulas a que assiste na universidade são como ouvinte, já que não consegue decidir se quer seguir carreira acadêmica ou não. Na exposição, observa com atenção os documentos. O espantado Hans Staden diante do ritual de canibalismo, a visão espetaculosa da natureza tropical, os espaços vastos e luminosos do Recife vistos pelo artista holandês. Ao entrar em uma nova sala, sente, de repente, uma opressão no peito. Nas gravuras, os rostos dos índios parecem todos olhar para ela, como se estivessem vivos, ou melhor, como se fossem fantasmas espantosamente nítidos a perscrutando.
o estilo vivaz de Debré à sombra. Entretanto, é um grupo de 3 obras, 3 rostos que a enreda. Os índios vistos como parte da fauna. O texto da parede em letras graúdas a atinge como um soco. Murmurando, Josefa lê a informação que segue esse anúncio com um sentimento de incredulidade, sem nenhum adorno, sem nenhuma vergonha em naturalizar a barbárie. As palavras do curador a desnorteiam. Os naturalistas Spix e Martius chegaram a levar do Brasil para a Alemanha o casal de índios apresentados nestas gravuras, Miranha e Uri, 10 e 11. Sem imunidade alguma contra doenças comuns na Europa, mesmo uma simples gripe, o casal morreu depois de apenas alguns meses no novo clima. Os costumes e adereços dos índios suscitavam grande curiosidade no Velho Mundo e, por isso, foram assunto obrigatório dos primeiros álbuns publicados na Europa, com base nos desenhos realizados no Brasil por artistas e naturalistas viajantes. Josefa volta a encarar as figuras. Uma menina entre um homem ataviado de penas e outros adereços, e um menino com parte do rosto, abaixo do nariz, com uma grande tatuagem. São imagens comuns em livros da escola fundamental, imagens bem conhecidas, mas que, ali, em sua forma original, acabam lhe causando um desconforto que não é apenas indignação política. Depois de permanecer longos minutos em frente às gravuras denominadas Muxurana, Miranha e Uri, Josefa vai embora. A exposição se encerra ali para ela, mas irá voltar. Capítulo 2. A terra sempre vomita o que lhe faz mal. Também os rios, especialmente aqueles a que se faz engolir a pulso a doença ou o veneno. Do mesmo modo o ar, os oceanos. 6 anos antes de Ineê espiar pelo vidro frio da janela do quarto em que dormia Monique amortalhada de branco, gélida e petrificada, na ilha de Mombaua, muito longe dali, uma grande montanha desengoliu o que a afligia, um sangue pastoso, a bile em brasa. Foram meses e meses vomitando aquela baba quente, tanto que a montanha se apequenou depois daquilo. Milhares de bichos, plantas, homens, mulheres e crianças morreram engolfados pela lava, sufocados pela cinza. Mesmo o mar se enegreceu de detritos. Então, no buraco que ficou no que antes era o topo da montanha, formou-se primeiro uma caldeira e, passado muito tempo, um lago. A doença da montanha se espalhou pelo céu e subiu tão alto que cobriu o sol, e todo o mundo esfriou. Não houve verão naquele ano. Houve cheias gigantescas, as plantações foram perdidas, doenças que refletiam os males da montanha se espalharam entre as pessoas. E os anos que se seguiram foram de frio, sombras, fome e morte. A floresta, que era a casa de Ineê, esfriou o seu bocado, mas nada parecido com aquilo que ela via naquele estranho país dos inimigos. A neve espalhando seu mal pelo chão, pelos telhados das casas, embranquecendo e matando as árvores, engrossando a água. Desde antes de aportar em Portugal até ali, não havia sinal de sol. Isar tinha-lhe falado sobre a neve caindo em penugens fofas de pássaros. Havia falado também das nevascas e de seus braços enrijecendo. O fluxo em sólida artrite. Mas o furor daquilo tudo só poderia ser um sinal de moléstia ou feitiço. Ineê não sabia da montanha de Sumbawa, mas sabia que algo estava muito errado, fora dela e dentro dela também. Capítulo 3.
Eram meados de março quando o frio se instalou de forma permanente dentro do corpo do menino Yuri e passou a abrir-se em pústulas dolorosas do tamanho de um grão de milho. Primeiro apareceu uma em um braço. Depois apareceram 2 outras nas costas. Quando uma secava, outras 2 explodiam na pele. Uma noite, o vento invadiu as frestas da casa, dissimulado e fragmentado, e, conseguindo adentrar por completo, se assomou em grande rosto de homem branco que, debruçado, acabou por soprar nele, com um tipi, como se assoprasse rapé, uma rajada de seu hálito do nariz até o peito do rapaz adormecido. Entretanto, não era esse um sopro do sonhar, tampouco um sopro do colibri. Não era medicina de onça nem jiboia, mas doença, que nessa lufada raiou-se em uma lança de 2 pontas que passaram a sangrar de roxo seus pulmões, congelando uma a uma as flores com as quais respirava e as substituindo por outras doentias, de neve e pus. Os cientistas acharam por bem aplicar sangrias no menino enfraquecido de febre e dores que se alastravam do peito para todo o corpo. A respiração, um movimento difícil, como a ferrugem dificultando a planura do ferro. O menino Yuri respondera com valentia a tudo o que vivera até ali. Sentira medo, é certo, quando fora capturado pelos miranhas e depois, quando fora separado dos irmãos e do pai. Sentira o peito oprimido na travessia do Atlântico com as tantas mortes que ocorreram e ainda o fragor do mar ao seu redor. Mas é certo dizer que até ali não conhecera o sentimento de pavor. Interessava-se pelos cientistas, pelo mundo ao contrário dos brancos, e, quando se entristecia muitas vezes, acreditava também que aquilo, por que passava, fortalecia seu espírito. Foram precisos muitos braços para contê-lo, quando os cientistas se apresentaram decididos a tratar sua enfermidade com uma aplicação de sangrias. Que feitiçaria lhe impunham, logo a ele que sempre fora tão dócil? Perguntou-se. Os olhos injetados de terror diante da força dos muitos homens que o ataram à cama e o obrigaram a ser comido vivo pelos horrendos bichos que inflaram como demônios ao beber do seu sangue e da sua gordura. Mas, sob a voz mansa de Spix, acalmou-se. Caracaraí, era esse seu verdadeiro nome. Acreditava que já nascera nadando. Não lembrava outra vida em que suas nadadeiras não afastassem o líquido lençol das águas em sincronia de dança. Quando era bem pequeno, achava mesmo que não havia diferença entre ele e os peixes. Compreendeu que haveria de ser um tipo distinto, que pudesse ter uma vida fora d'água, nadadeiras que se convertiam em braços e pernas quando em terra firme. De fato, Ioi, herói de sua gente, em tempos muito antigos, pescara com sua vara os primeiros yuris das águas vermelhas do Euare. Mas com o mal que lhe afligia, ele vira perder-se definitivamente a sua conformação de peixe. Estivera por muito tempo longe das águas de sua terra, e em sua pele suada não rebrilhavam mais as escamas translúcidas que seu corpo adquiria quando nadava. Afogava-se em si mesmo, sem que houvesse água ao redor. Afogava-se por dentro, e esse era verdadeiramente o começo do terrível. Não era mais aquele que havia sido. Sentia-se muito velho e cansado. Não conseguia mais respirar aquele ar, e não havia por ali nenhuma ravina ou igarapé que o pudessem curar. Quando não houve mais ar que chegasse, e todo o líquido já transbordava, sufocando-o a partir do peito, percebeu-se um peixe que se debatia na areia escura.
envenenado do oxigênio que não mais lhe tinha serventia. Transido de dor, ardendo em um fogo que não arrefecia e sentindo-se sozinho no mundo, ele viu, de repente, diante de si, o menino de Jói e a menina Movaca, trabalhando dentro do joelho direito de Nutapá, suas mãos muito ágeis, mágicas, fazendo alforjes, zarabatanas, flechas envenenadas. Viu também uma grande onça no momento em que era devorada pelas piranhas. Depois nuvens de marimbondos e um peixe grande e gordo, que, voando como esdrúxulo pássaro por entre as árvores da floresta, parecia chamá-lo. Caminhava como se não tivesse pés. Foi quando então chegou a uma samalmeira grande e brilhante, cuja copa atravessava mesmo os limites do céu. À medida que subia pelo tronco rugoso e enervado, percebeu que suas dores pesavam menos. A copa, que lhe parecera a princípio escura, rebrilhava de vagalumes. Percebia outras centenas de olhos brilhantes que lhe pareciam indicar os melhores galhos para apoiar os pés, para sustentar as mãos. Uma dupla trança de cipó surgiu e, ao se segurar nela, começou a ser puxado suavemente para cima. Cabeças de onças pairavam como estrelas, e então ele sentiu ganhar novamente seu corpo esguio de peixe. Abriu os olhos, viu as mãos de sua mãe no alto, esticando os dedos para pegá-lo. Recuperava a respiração. Estava na água. Sim, era como nascer de novo. Puxou o ar com suas melhores forças e então empreendeu um voo vertical até onde as últimas folhas tocavam o espaço. Deixara tudo para trás. O jornalista do Els anota para a próxima edição as palavras que a rainha Caroline de Baden logo irá copiar em seu caderno com sua letra caprichosa. A notícia leva lágrimas aos seus olhos. Lembra a alegria de Ni ao brincar com o menino. Faleceu o jovem indígena Johann Uri, a quem os cientistas doutores von Spix e von Martius libertaram do cativeiro no Brasil e trouxeram para esta cidade de Munique. Sua morte foi consequência de uma pneumonia crônica e de supurações causadas pelo estranhamento ao nosso clima. Ele suportou essa doença duradoura com muita tranquilidade, mantendo o caráter calmo que sempre demonstrou. Morreu tão gentilmente quanto viveu. O sacristão, por dever de ofício, é mais sucinto que o jornalista. Não cabe em suas obrigações para com o livro de tombo oferecer detalhes que certamente interessarão somente a Deus. Na ausência de outra data que importa, a do nascimento e de grandes feitos, a procedência é por si só suficientemente eloquente. É tão somente um Brasil, um selvagem do novo continente, cuja sorte o fez ser adotado pela Bavária. E é o que basta. Yuri, da América. Johann Yuri, do Brasil. Falecido em 11 de junho de 1821, às 6 da tarde, depois de longa enfermidade.